E aí, pessoal? Ah, essa semana eu fiz um vídeo sobre limites, né? E eu comentei assim, um assunto que pega geral. E tem um outro que surgiu numa conversa com um amigo, e que é, especialmente para os homens, que é o uso de medicação, uso de medicação psiquiátrica. Esse é um ponto bem importante, assim. Eu já acompanhei muitas pessoas que usaram, deixaram de usar, já acompanhei pessoas que não usavam e começaram a usar, acompanho pessoas que usam, enfim, isso é uma realidade, assim, importante, e é muito importante dizer, assim, que usar medicações pode ser uma coisa maravilhosa, muito importante, assim, é uma ferramenta, gente, é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, a gente pode usar ela bem ou usar ela mal, depende muito da relação que eu tenho com aquilo, e obviamente, né, dentro de um contexto terapêutico, um contexto de cuidado psiquiátrico, assim, pode ser uma coisa extremamente importante num dado momento da vida da pessoa, ou por um período mais ou menos longo, ou sei lá, ou eventualmente como algo que a pessoa vai precisar, assim, continuamente, assim, não tem nenhum problema isso, nenhum problema. Uma questão, assim, daí pensando, assim, num campo psicoterapêutico, né, muitas vezes, e eu não vou generalizar isso, mas muitas vezes o uso de medicações ele está associado com, como é que eu posso dizer, de modo simples, assim, com emoções, sensações, sentimentos, traumas que a pessoa tem, traumas, coisas que aconteceram na trajetória dela e que ela não teve oportunidade para elaborar, não teve condições porque era uma criança e não tinha nenhum tipo de amparo, suporte, ou era um adolescente, ou enfim, seja como for, mas não teve. E se a gente não tem suporte para amparar e digerir e elaborar os nossos sentimentos e emoções numa certa experiência ou numa continuidade de experiências, nosso corpo é muito inteligente, nosso corpo reprime. E é uma inteligência da vida, a gente quer sobreviver, gente. E aí ele reprime e assim, simultaneamente se criam defesas para manter aquilo daquele jeito, assim. E sim, dependendo do caso, muitas dessas defesas fazem com que a gente, depois de um certo tempo, tenha muitas dificuldades nas relações com o outro, consigo, tenha dificuldades em vários níveis. E nesse sentido, medicações podem ser muito importantes porque às vezes é intenso demais o que a pessoa está sentindo, assim, seja qual for o quadro de sintomas, assim, podia dizer diagnósticos, mas assim, diagnósticos são, o que são diagnósticos, né? São constelações de sintomas, assim, e às vezes é muito intenso, e quem sou eu para dizer para a pessoa, né? Pense bem sobre isso. Quem é tu para dizer o que o outro tem que fazer, o que deveria fazer, sabe? E se a gente for pensar no sentido mais amplo ainda, né? Quantas coisas, tipo, pessoas que não usam medicações, quantas coisas a gente é dependente, assim, seja o que for, assim, não é só por substâncias, sabe? E aí, quando eu falo nisso, eu digo no sentido negativo e não consciente, assim, a gente é dependente de, às vezes, de trabalhar, ou de ter relações uma atrás da outra de um tipo, ou aquilo, ou mídias sociais, gente, ficar o dia inteiro no Instagram, ou sei lá o quê. Enfim, é um assunto amplo esse, né? Mas voltando à fita, assim, né? Medicações podem ser muito úteis. Muito úteis para quê? Eu uso muito essa metáfora, assim, para abaixar um pouco o volume. Não é para neutralizar o volume, assim, no sentido assim, imaginem se vocês estão numa casa e tá uma música muito alta demais, eu não consigo nem me comunicar com as pessoas muito bem. Então, assim, medicação, daria pra usar essa metáfora, assim, baixa um pouco o volume, tu não vai deixar de escutar aquele som, mas eu consigo daí me ouvir e ouvir o outro, sabe? E esse volume dessa música, digamos assim, é importante que a gente ouça, né? É importante, né? Como é que eu posso dizer assim, o sofrimento que a gente passa, dependendo da nossa história,
ele é um certo chamado, tem algo ali que não vai bem. É importante a gente, se a gente quer amadurecer e viver melhor, ter mais paz na nossa vida, é importante a gente escutar esse tipo de chamado. Então, assim, não é para baixar o volume e não ter nada. E muitas vezes as pessoas usam medicações dessa forma, infelizmente, assim, tipo, eu não quero sentir mais nada. Aí eu uso aquilo e o que acontece é que não é só o volume daquele sofrimento que abaixa, é o volume geral de prazer, de sentido, de muitas coisas assim que são importantes para a gente viver bem. Então, medicação, nossa, é uma ferramenta que pode ser usada de forma muito sábia e muito importante, pode nos ajudar a cruzar períodos da nossa vida, períodos difíceis. E não significa que a gente que a gente está fugindo daquilo que a gente precisa olhar com cuidado. Não, pelo contrário, eu diria. A gente está cuidando, né? Porque é isso. É importante que a gente consiga se relacionar com os nossos conteúdos internos, assim, numa medida possível, gente. Né? Se é intenso demais, não dá. A gente pode entrar em crise. E isso é ruim. A gente, né, pensando em psicoterapias mais profundas, assim, que vão entrar mais profundamente, assim, em processos de cura, de regeneração, de cicatrização, seja lá o que for. O importante é a gente entrar com consciência, assim. Poder a gente sentir aquilo, experimentar aquilo que se passa dentro da gente. E é aos poucos que a gente faz isso. É aos poucos, e como eu sempre falo, é aos poucos, com gentileza, com delicadeza. É assim, como entrar numa casa, mas antes de entrar, bater a porta, pedir permissão, entrar com muito respeito ali. Porque nada do que tá ali é à toa, né? A gente tá falando de uma força muito poderosa humana, que é uma força humana e de todos os seres vivos, né? Que é sobreviver. Então é isso, gente. Até mais.